seu dia a dia com Theta Healing, seu dia a dia mais saudável, mais feliz, mais pleno, mais inteiro, mais verdadeiro com Theta Healing. Então, para você que é Theta Healer ou para você que não conhece o Theta Healing, aqui eu vou discorrer como você pode colocar Theta Healing na sua vida, realmente, né? De forma muito integrada, de forma muito orgânica. Tem uma série de ferramentas, mas não só ferramentas, tem uma série de vantagens para o seu dia a dia, para a sua vida diária e para a vida diária de quem convive com você, quando você coloca em prática as ferramentas do Theta Healing. Mas desde o início eu vou ressaltar que, amores, assim como água, né? Água, todo mundo sabe que água é bom para todo mundo, certo? A água é uma riqueza para o seu corpo, é uma riqueza para cada célula, é uma riqueza para a sua saúde, é uma riqueza para a sua espiritualidade. A água, unanimamente, é talvez o bem mais rico que você pode consumir, né? Mas depende de você beber a água. Então, o Theta Healing é a mesma coisa. As vantagens que ele oferece, as possibilidades que o Theta Healing traz para a sua vida diária, para você viver, como eu gosto de falar, da forma mais elevada e da forma mais feliz, né, da melhor e mais elevada forma, são infinitas, mas depende de você colocar em prática, né? Então, se você só aprendeu a técnica ou passou por um atendimento e depois jogou tudo fora, enterrou, colocou debaixo do tapete, então é como você ter uma mina de água, né? Uma mina de água natural, mineral e não tomar água, preferir tomar Coca-Cola, né? Que é um veneno enlatado, né? Que a nossa sociedade permite que todo mundo consuma, certo? Bom, amores, então olha, pensando em falar de coisas realmente que podem ser muito ricas para a vida diária de todo mundo, eu fiz uma lista aqui do que eu considero que seja mais proeminente, né? Alimentação, hábitos, saúde, relacionamentos, o tempo, né? Como o Theta Healing pode me ajudar com o tempo, com aproveitar o tempo, otimizar o tempo, esticar o tempo, né? Cláudia Barros, Cláudia Odas, boa noite, que gostoso vê-la passando por aqui. Luciana Aten, linda Theta Healer de Minas Gerais, de Uberlândia. Laís Bertazzoli, Ellen Genaro, boa noite, pessoal. Também sobre comunidade, vida social, né? Filhos, alma gêmea, e tudo mais que você pode colocar na sua vida a partir do conhecimento e das possibilidades que o Theta Healing te traz. Bom, então, começando pelos hábitos matinais, né? Assim que você acorda, você pode alinhar seus chakras. Deveria, se você é Theta Healer, né? Deveria, porque você já sabe como fazer isso. Então, entrar em Theta e alinhar seus chakras. E abrir os seus sentidos intuitivos. Fernanda, pra quê? Não vou atender ninguém. Não vai atender ninguém, mas você não gostaria, você não compreende, não percebe a riqueza que é você passar o seu dia, já começar o seu dia com a sua telepatia acordada, com seu sentido empático acordado, com a sua clarividência, sua clareaudiência acordados, né? Então, para quem não é Theta Healer, lembrando que através do sétimo plano, através do Theta Healing, a gente abre os chakras com graça e leveza, como tudo que a gente faz no Theta. Num instante, a gente pede para o Criador de tudo que é fazer isso, não é? A gente vai até o sétimo plano, faz a meditação e pede para o Criador fazer isso e é assim. Então você, não, mas eu gosto de alinhar meus chakras fazendo determinado exercício que leva tantos minutos embaixo do sol e fazer tal performance, ótimo, muito bom. Você pode continuar fazendo isso porque você gosta. Mas você também pode entrar em Theta num instante e pedir para o Criador alinhar seus chakras. E estão prontos, estão alinhados, né? E pedir para o Criador abrir os seus sentidos intuitivos, para que você já viva cada dia mais acordado, mais intuitivo, conseguindo não só captar os sinais, mas compreender os sinais que você recebe, os sinais que você recebe do Criador, dos anjos, das pessoas ao seu redor. Lembrando que o seu campo, quando você entra em Theta, triplica de tamanho. Então, Fê, eu fiz o curso, eu aprendi o Theta Healing e eu só entro em Theta todo dia. É muito pouco, pessoal.
É como se você tivesse uma piscina olímpica, não semi-olímpica, uma olímpica de 50 metros, né? Uma piscina olímpica de água limpa, linda, morna, aquecida, e você só põe o seu dedinho do pé dentro dela, né? Não, mas eu só entro em Teta todo dia. Claro, melhor que nada, mas é quase nada, tá? É quase nada perto de todo o benefício que você pode ter ao realmente colocar o Teta Healing na sua vida. Então entra em Teta, alinha seus chakras, abre os seus sentidos intuitivos, limpa o seu campo. A última live eu falei muito sobre as limpezas que a gente pode fazer com Teta Healing. Então, diariamente eu devo fazer as limpezas energéticas, claro, né? Até o momento em que a gente viva num planeta iluminado, até que a gente viva num planeta sem dualidade, um planeta em que você nunca tem um pensamento negativo e em que os outros também nunca têm um pensamento negativo, até lá, limpa o seu campo diariamente. Limpa de ataques psíquicos, de ganchos psíquicos, de espíritos errantes. Se for necessário, isso talvez não seja necessário sempre, isso talvez seja realmente um pouco mais raro, né? Um pouco mais incomum. Para a mesma pessoa não é necessário a gente fazer sempre, né? Pelo menos a princípio, a limpeza de anjo caído. Mas limpa fragmentos de alma, né? Lembra que se você sente dó ainda, se você sente preocupação, se você sente apego, você está se enganchando com as pessoas. Limpe isso do seu campo. Que mais? Tem tanto mais, né? Memória livre flutuante. Outra coisa que eu uso muito no meu dia a dia, limpar choque e trauma. Choque e trauma, pessoal, não é algo para você limpar só se cancela, criador. Só se você passou por um roubo, só se você passou por um quase acidente de carro, só se, né, você passou realmente por algo assim muito grave. Não, o tempo todo a gente passa por situações, ou ouve falar de situações que são um choque para o nosso sistema. Porém, a gente foi ensinado a racionalizar tudo isso, a dizer assim, não foi nada. Só que o choque aconteceu e a sua biologia, o seu corpo já registrou. Então, você racionalizar e dizer não foi nada, não muda isso. Mas muda quando você entra em Teta e pede para o Criador. O Criador é comandado a remover o choque e o trauma desse susto, disso que eu imaginei, desse grito que eu acabei de levar do meu chefe, desse telefonema, né, de um golpista, do que eu cheguei em casa e não achei um dos meus cachorrinhos, meu Deus do céu, pensei no pior, pensei que ele tinha caído na piscina, pensei que ele tivesse se afogado. Limpa o choque e o trauma do que você pensou também. Limpa o choque e o trauma de cada cirurgia, de cada procedimento cirúrgico, mesmo que seja um procedimento cirúrgico em consultório médico, você foi remover uma pintinha, tá? Foi dar um ponto. Cada vez que a gente foi no dentista e precisou cortar, abrir um canal, né? Fazer um canal ou remover um dente. Toda vez que você corta o corpo para células, é um choque e trauma. A gente não precisa acumular choques e traumas, né, na nossa biologia, nas nossas células. Entenda que eu não estou falando de, eu fiquei impactado. Não, eu estou falando do que é um choque e um trauma para suas células. Então, a sua mente consciente pode ser, como eu posso dizer? Pode ser proativa, né, pode ser coerente, pode ser sua coleguinha, né, coleguinha do seu corpo, e não deixar o seu corpo acumulando pequenos choques e traumas para somar isso tudo e um dia fazer um sintoma. Porque cada choque e trauma altera a química do seu corpo, a sua bioquímica, né? Você não precisa ir acumulando tudo isso, tá bem? Bom, então choque e trauma eu acho que é algo fantástico, maravilhoso. Quando você limpa choque e trauma, você está limpando essa impressão que ficou no corpo, tá? O susto, a descarga de adrenalina que ficou no corpo e que ficou registrada nas células, na membrana celular. Mas o drama, se ele existe, pode ou não existir, tá? Então tem trauma e tem drama. O trauma é a dor do corpo. O drama é a dor mental cada vez que você pensa naquele assunto. Cada vez que você lembra daquele acontecimento. Então, o drama, a gente precisa de trabalho de crenças, tá? Outro super benefício do Teta Healing, né? Para a sua vida diária. Então, o digging, Fernanda, é para nossa vida diária? Meus amores. Então, o digging é sim pra gente ficar amigo do digging, pra gente ficar muito íntimo do digging, pra gente ficar muito à vontade do digging e usar na nossa vida diária, tá? Eu percebi que toda vez que eu ligo para
Atendimento eletrônico, eu não tenho sorte com quem me atende. Ok, vamos fazer um digging disso bem rapidinho? Criador, onde isso começou, do que isso está me servindo, o que eu preciso aprender, o que eu estou aprendendo de bom com isso. Pronto, 3, 2, 1, né? Faz as substituições necessárias, liga e você vai ver que outro tipo de pessoa vai te atender, tá? Então é para a vida diária, é para o dia a dia, é para tornar a sua vida diária muito mais fácil, muito mais leve, né? Tudo que pesa não é para pesar. Tudo que parece pesado não é para pesar, né? Então, de duas uma, ou a gente tá optando por algo que não é para o nosso bem maior, insistindo em algo que não faz parte, né, do que a nossa alma deseja. E aí, de novo, o Theta Healing pode ajudar, porque você pode fazer uma leitura do futuro, uma leitura do seu tempo divino, conversar com os anjos, conversar com o eu superior, ou conversar com o próprio Criador. O Criador me mostra, né? Talvez o Criador te fale assim: oh, você só precisa se permitir ser feliz. Você só precisa se permitir ir atrás do que realmente faz sentido para você, certo? Ou talvez o Criador te fale assim: você já está no caminho certo, você já sabe do que você gosta, você só precisa confiar em você mesmo. Ou você só precisa se permitir receber. Ou você só precisa permitir que as pessoas certas se aproximem de você. Não é uma maravilha? Não é uma maravilha poder viver dessa forma? Então, pessoal, é por isso que eu tô aqui e é por isso que eu faço o que eu faço. Então, cada vez que eu vejo um noticiário, cada vez que eu... Não precisa ser um noticiário na TV, né? Hoje a gente vê muita informação no celular, no computador, e eu fico triste ou fico preocupada. Eu ainda fico preocupada, né? Ainda estou aprendendo a viver sem ficar preocupada. Eu me lembro de o que eu posso fazer, o que eu posso realmente fazer pelo bem comum, o que eu realmente posso fazer pelos outros, o que eu posso fazer pelo Brasil, o que eu posso fazer pelo planeta. E eu realmente acredito que isso que eu estou fazendo aqui é o melhor que eu posso fazer. É ajudar as pessoas a se lembrarem de que elas realmente são seres verdadeiros vivendo vidas verdadeiras. É disso que o Brasil e o planeta precisa, com urgência, né? E o Theta Healing no dia a dia. Se você só aprendeu e jogou para debaixo do tapete, né? Você sabe que a água mineral é a melhor coisa para sua saúde eterna, mas você prefere se envenenar todos os dias mais um pouquinho, o que eu posso fazer, não é? Então a mesma coisa com o Theta Healing. Eu tô aqui. Assim como a gente tem outras técnicas maravilhosas, não é? Isso tudo está à sua disposição. Você pode só bebericar e falar assim: ah, não fez diferença. Ao invés de realmente colocar na sua vida diária e beber dessa fonte mesmo todos os dias, né? 100 ml de água por dia é melhor do que nada, mas você precisa de 2 ou 3 litros por dia, não é? Tá bom, pessoal? É a melhor analogia que eu encontrei para fazer hoje. Precisa colocar na sua vida diária. Se você coloca na sua vida diária, você realmente vai sentir diferença, tá? Bom, então falando de água, vou aproveitar e continuar falando aqui de alimentação. Uma das coisas mais maravilhosas pra gente fazer todos os dias com o Theta Healing é entrar em Theta e abençoar o que a gente come. Fê, posso abençoar mesmo sem entrar em Theta? Pode, sempre falo. Faz, tá? Não deixa de fazer, melhor feito. Mas quando você entra em Theta, o seu pensamento e a sua palavra é 90% mais potente. E você está pedindo para o Criador abençoar. Então lembre-se disso, você tem poder, você tem poder de criação. Eu gosto de dizer que a nossa mente é a própria varinha de condão, é a própria varinha mágica lá do Harry Potter, né? É a própria varinha. Você pensa e aquilo acontece, tá? Mas se você entra em Theta, é 90% mais potente. Além do que, você está pedindo para o próprio Criador, que é a inteligência mais elevada que há, e o Criador sempre vai fazer da mais elevada maneira, para o bem maior, não é? Porque a nossa mente, ela ainda tem uma parte que é o subconsciente, que tem as crenças, ainda tem as crenças limitantes. Então, se uma crença limitante minha, digamos que é uma crença ancestral, tá? Muito antiga, dos meus ancestrais, uma crença assim: não, você não pode abençoar. Só os homens santos podem abençoar, ou só Jesus pode abençoar, ou só Deus pode abençoar, ou só as curandeiras podem abençoar, tá? Então talvez você se impeça de abençoar. Você, por duvidar, por ter medo, você bloqueia o seu poder de abençoar, tá? Mas abençoar, gente, é uma das coisas mais maravilhosas, mais simples também. E parece que justamente por ser tão simples, as pessoas deixam de fazer. É curioso, não é?
O próprio Chico Xavier, eu me lembro dele falar sobre abençoar. Ele falava de uma pessoa por quem ele passava todo dia e ela falava assim, fica com Deus. Ou ela falava para ele, Deus te abençoe. E ele fala assim, essa mulher não sabe, nunca soube o tamanho do bem que ela fazia para mim, porque todo dia ela dizia, fique com Deus, Deus te abençoe, tá bom? Então eu tenho como hábito, transforme isso em hábito, isso tudo, pessoal, o seu dia a dia com Theta Healing é para que você construa novos hábitos, faça seus hábitos e seus hábitos fazem você. Isso é também uma sabedoria oriental, faça seus hábitos e seus hábitos fazem você, não é? Então da mesma forma que você se preocupa com seus hábitos de alimentação, o que você come? Você come vida ou você come o oposto de vida? Você se exercita, né? Ou você maltrata o seu corpo? Que alimento você dá para os seus pensamentos? Se você ainda tem padrões mentais negativos e estamos num plano dual, então mais ou menos todo mundo ainda tem pensamentos negativos, cancele, habitue-se a cancelar o pensamento negativo e habitue-se a substituí-lo por um pensamento positivo, por pensamentos felizes, tá? Então, ao invés de olhar para a sua mesa e falar assim, nossa, que bagunça, é você se habituar a olhar para a mesa e falar assim, nossa, que bom que eu tenho tudo isso. E guarda as coisas. Mas você não precisa reclamar o tempo todo. Perceba que isso é um hábito, tá bom? São hábitos que foram passados para você. Foram passados há centenas, milhares de anos, eles vêm sendo passados. Hábitos de reclamar, de julgar, de criticar, de falar mal dos outros e de você mesmo. Então você precisa criar novos hábitos, tá bom? Novos hábitos mentais, novos hábitos verbais também. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, eu sempre peço para vocês usarem esse pontinho de interrogação do ladinho da caixa de texto, porque assim não corre o risco de eu não ver a sua pergunta, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se já passou alguma coisa. Fernanda, eu passo mal frequentemente atendendo pessoas com Theta Healing. Isso não é para acontecer. Já trabalhei bastante isso, não sei mais o que fazer. Então, isso não é mesmo para acontecer. Eu teria que te fazer algumas perguntas, tá? Que eu acho que agora não seria o mais adequado, tá? Mas assim, falando para todos, no Theta, e esse é um dos grandes benefícios do Theta, você está sempre trabalhando através do sétimo plano e não está usando a sua energia. Seu campo triplica quando você entra em Theta. E quanto mais você realmente se conecta através do amor incondicional, mais seguro, completamente seguro, energeticamente, espiritualmente você está. Mas vamos falar dos ganchos, né? Se você sente dó, você se engancha. Se você sente medo, você se engancha. Se você sente preocupação pelo seu cliente, você se engancha. Se você se coloca no lugar de ter que resolver toda a vida do outro, você se engancha. Então, talvez você esteja criando ganchos, tá? Mas sinto que é um pouco mais fundo, né? Porque se você diz que já trabalhou isso, e imagino que você deve saber fazer sua limpeza diariamente, antes e depois de atender. Então, imagino que tenha crenças. Eu sei que vocês devem ficar assim, ai, não acredito que a Fernanda vai falar de crença de novo, mas eu preciso falar, dar a resposta mais verdadeira para vocês, tá? Então, se algo não muda, Fê, eu tô fazendo a limpeza, mas parece que não muda, é porque tem algo mais profundo. Pode ser voto, pode ser contrato, pode ser maldição, tá? Pode ser um chip, pode ser. Mas o mais provável é que sejam crenças que ainda fazem com que você se enganche e se misture com a energia dos outros. Agora, sempre tem que ver do que está servindo para você, porque a gente nunca é vítima. Então isso serve por quê? Porque quando eu sinto a dor do outro eu me sinto bonzinho, porque quando eu sinto a dor do outro eu me sinto útil, porque eu acho que se eu não sentir a dor do outro eu tô sendo indiferente, eu acho que é egoísmo eu ficar bem, mesmo percebendo o sofrimento do outro. Então, o seu sentido empático, né, do qual eu falei mais cedo, assim, falei assim, comece o seu dia abrindo os seus sentidos intuitivos. A gente não pode ter medo disso. Se a gente tem medo disso, tem algo errado. Tem algo que precisa ser trabalhado e mudado, porque não é para ninguém ser uma esponja, não é para ninguém ficar mal ao atender, muito pelo contrário, é para você atender e se sentir muito bem, porque é a energia do Criador que é usada para cura, não a sua. Mas pode acontecer, né? Digamos que eu tenha ancestrais e nós estamos no Brasil, certo? Então, quero dizer, isso é comum.
Digamos que eu tenha ancestrais, xamãs, por exemplo, né? Eu fiz meu teste de DNA e eu tenho só 3% de DNA indígena, mas nesses 3% de DNA, pode ser que eu tenha ancestrais indígenas que acreditavam que eles tinham que tomar a doença para eles, para poder curar o outro. Então talvez eu tenha aí uma crença genética ou histórica que faz com que eu fico mal para o outro sair bem do meu consultório, tá bem? Então, esse é um dos benefícios do Theta, essa clareza, assim, de você saber o que está acontecendo e você olhar para isso que está acontecendo e falar assim, não, eu não sou uma esponja, isso não devia acontecer, então o que eu vou fazer a respeito, né? Faço a limpeza, vê se é o suficiente, se não for suficiente, faz o trabalho de crença, se não for suficiente, se você mesmo tiver dificuldade de fazer com você, peça ajuda, recorra a alguém de confiança, isso não é demérito, pessoal. E se você já conhece o Theta Healing, você está muito mais preparado para receber um digging. Então você pode ser leigo e receber um digging, pode, né? Mas se você já conhece pelo menos o DNA básico, vai ser muito mais fácil, assim, o seu atendimento vai render muito mais, tá bom? Muito mais. Não é demérito pedir ajuda, não é demérito pedir ajuda, tá bom? Perguntas? Nenhuma mais, certo? Todas as vezes que atendo eu me sinto maravilhosamente bem. Olha, que legal, fico muito feliz. É pra ser assim, tá? Ok, deixa eu voltar aqui pra minha listinha do que eu queria falar pra vocês. Tava falando de abençoar o que você come, né? Quando você abençoa o que você come, entre em Theta e abençoa o que você come, você potencializa os nutrientes daquele alimento. E abençoar, meus amores, vocês podem fazer o tempo todo para todo mundo. Você pode viver distribuindo bênçãos. Você pode já acordar pedindo para Deus assim, Deus abençoe minha casa, minha família, meu trabalho, meus colegas de trabalho, meu caminho daqui até o trabalho, meu país, todos os líderes e governantes, o planeta, abençoe o Putin, né? Abençoe a Ucrânia, abençoe os animais, abençoe todas as espécies. O dia inteiro você pode abençoar. Você está dirigindo, abençoa o seu caminho, abençoa quem passa por você, abençoa um acidente pelo qual você passou, abençoa um animal que você viu perdido na estrada. Então, você nunca mais tem que voltar para casa de coração apertado, porque, nossa, eu vi aquilo e não pude fazer nada, né? Você ligou a televisão, abriu o computador e viu algo que deixa o seu coração triste e fica assim, o que eu posso fazer? Abençoa, envia amor incondicional, torne isso hábito, seja um agente da luz, seja agente, eu não quero falar guerreiro, porque a gente pode sair dessa dualidade, tá? A gente não precisa continuar criando essa dualidade de combater. Quanto mais a gente reforça isso, não, eu vou combater o mal, mais você atrai o mal para combater. Então você pode ser um agente da luz, tá? Por isso que eu não quero aqui reforçar guerreiro da luz, né? Ou mesmo trabalhador da luz. Trabalhador da luz é melhor, mas ainda me vem algo assim muito dispendioso, muito sacrificante. Seja um agente da luz, tá? Um agente da luz. Então você pode abençoar o tempo todo. Quando você abençoa o que você come, você potencializa os nutrientes, limpa esse alimento do que ele está carregando de negativo. Negativo de quem plantou, da terra onde ele foi plantado. Ah, mas eu planto e eu colho e eu cozinho. Tá bom. E a terra onde você planta sempre foi sua? Ela é sua há 5 milhões de anos? Você sabe o que aconteceu nela nesses últimos 5 milhões de anos? Ela nunca foi um campo de guerra, ela nunca foi um campo de batalha, né? Então você abençoa o que você come, tá bom? Quando você abençoa a água, você também vai realmente beber a água. Você bebe a água e as suas células se hidratam com essa água que você abençoou. Porque as moléculas da água mudam de comportamento quando elas passam pelo plástico, né? E pela tubulação. Então, quando você bebe a água dessa forma, ela veio no plástico, ela passou pela tubulação, suas células não conseguem realmente assimilar essa água. Quando você abençoa a água, aí as suas células realmente vão absorver e assimilar essa água, tá? E a gente já falou do quanto que a água é, por si só, uma bênção, né? Ok, amores? Bom, vou falar de sono, que eu acho que é super importante, né? Eu percebo que uma das grandes queixas, uma das queixas mais comuns das pessoas é a respeito do sono. Então, também abençoar o seu sono. Entrar em Theta antes de dormir, chamar os anjos, fazer a meditação do Theta Healing, limpar seu campo,
abençoar sua noite, sua casa, tá? Fazer download de segurança, proteção e privacidade na sua casa, para você realmente poder dormir tranquilo. Algumas pessoas não dormem e sofrem de insônia há anos porque elas estão em alerta, porque algo aconteceu com elas, ou com alguém próximo a elas e aquilo foi um susto, um impacto, não é? Lembra de remover choque e trauma, tá? E aí, qual é a impressão delas, né? A impressão subconsciente, claro, é assim, eu não posso fechar os olhos. Eu tenho que ficar de olhos abertos o tempo todo, porque se eu dormir, né? Se eu bobear, se eu dormir no ponto, não é assim que a gente fala? Se eu dormir no ponto, algo terrível pode acontecer. Então a pessoa não consegue dormir, tá? Ou no máximo, assim, a hora que ela tá exausta, ela dorme um pouquinho, acorda 2, 3 da manhã e não acorda mais. Porque o subconsciente dela entendeu essa informação, entendeu que não é seguro dormir. Então, remove choque e trauma, tá? Provavelmente vai ser necessário um trabalho de crenças. Abençoa sua casa, seu sono, acessa os anjos. Isso vai ajudar demais essa pessoa realmente relaxar. Outra coisa muito importante, equilibra a química do corpo. Isso é para fazer diariamente. Criador é comandado a equilibrar a química do meu corpo. Equilibrar todos os meus hormônios. E também a bioquímica do meu cérebro. Gratidão. Está feito, mostre-me. Fantástico, né? Fantástico fazer isso. Dá para limpar choques e traumas antigos? Claro, por que não? Da mesma forma. Todos eles, tá? Mais perguntas. Para entrar em teta, é ideal estar sentada com os pés no chão? Não. Ou em pé, local com barulho, o carro pode... Em qualquer lugar você pode entrar em teta. A gente treina vocês nos cursos, claro que no curso você está sentado, né? Para você entrar em teta, mas você pode entrar em teta de qualquer forma, tá bom? Só vou fazer mais uma observação sobre isso. Você pode estar deitado e entrar em teta, você pode já ter deitado para dormir e entrar em teta, você abriu os olhos de manhã, nem levantou da cama e entra em teta. Fantástico, tá? Mas a gente não pede para os outros deitarem, para a gente levar as pessoas ao 7º plano. Por uma questão de ética, por uma razão de bom senso. Não porque não dá para entrar em teta deitado. Então, por quê? A Havaiana orienta a gente a não colocar clientes deitados para entrar em teta, tá? A menos, claro, por exemplo, que bom senso, tá, pessoal? Então, digamos que você é um reikiano e você coloca o seu cliente deitado para aplicar o reiki e no meio do reiki você leva o seu cliente ao 7º plano, tá? Ok. Mas fora isso, por exemplo, meu atendimento costuma ser 100% Theta Healing. Então, eu não vou colocar um cliente deitado para levar esse cliente ao 7º plano. Por quê? Tá? Porque a Havaiana pede pra gente evitar isso. Ela pede pra gente evitar isso para que a pessoa não se sinta, não corra o risco de se sentir lesada ou até mesmo abusada, tá? Porque muitas pessoas, a gente vive numa sociedade, gente, em que muitas pessoas foram abusadas. E a Havaiana fala assim, você ali como terapeuta, você é autoridade. Então só de você pedir para a pessoa deitar e ela não entender por quê, isso pode engatilhar memórias antigas de abuso. Então para sua segurança, para sua proteção, você terapeuta, né? E você cliente também, a gente evita, tá? A gente evita pedir para as pessoas deitarem para entrar em teta porque não é necessário, então, portanto, não faz sentido, tá bem? Fui clara sobre isso. Bom senso, tá? Como saber se a crença foi liberada? Teste. Você testou antes, libera, testa depois. Veja se ela tá lá ainda, né? Então, eu dei o exemplo de... Que exemplo que eu dei agora há pouco? Não foi a vida é uma luta, né? Foi, eu falei digamos que eu tive um ancestral xamã. E digamos que eu tenho a crença de que eu tenho que pegar a doença do outro para curar o outro. Testa isso. Deu sim, entra em teta, remove de todos os níveis, né? Resolve no nível histórico. Testa de novo. Se ainda estiver lá, é porque você precisa cavar mais fundo. É porque essa crença ainda está te servindo. É porque você precisa fazer aquela pergunta de ouro do digging, que é, do que isso me serve? O que eu estou ganhando com isso, tá? Remove, faz o teste de novo. Eu sonho muito, como posso fazer? Como ele é bom ou ruim? Lúcia, sinto muito, não consegui compreender. Eu sonho muito, como posso fazer? Como ele é bom ou ruim? Eu sonho muito, como eu posso fazer que o sonho seja bom ou ruim? Será que é essa a sua pergunta? Olha,
Mas deixa eu aproveitar então a sua pergunta e o tema de hoje, que é o seu dia a dia com Theta Healing, e falar um pouquinho sobre os sonhos. Quando a gente sonha, a gente também está em Theta. Só que no Theta Healing você está aprendendo a estar em Theta com consciência. No sonho, vocês sabem que você não está consciente. No entanto, dito isso, os Theta Healers geralmente são pessoas que sonham colorido, porque são pessoas intuitivas, nem todo mundo sonha em cor. E são pessoas que têm sonhos lúcidos. Isso também não é comum para a maior parte das pessoas. O que é um sonho lúcido, Fernanda? Por exemplo, você sabe que está sonhando. Isso é um sonho lúcido. E isso indica que você é altamente intuitivo. Você está sonhando e você pensa dentro do sonho, não posso deixar isso acontecer aqui. Tá? E aí você não deixa acontecer. Ou porque o sonho muda o cenário, aparece uma águia gigante que te leva para outro lugar. Sei lá o que acontece uma enchente e você acorda. Você acordar também é uma forma de você mudar o que estava acontecendo no sonho. Então perceba, isso ainda é sonho lúcido, tá? Quando a gente tem essa consciência, né, que o Theta Healing nos traz, você percebe que ao invés de você ficar um mês traumatizado por causa de um sonho, você olha para o sonho e você entende que ele estava só te mostrando que agora você sabe lidar com aquela situação. Gente, esse não é um benefício gigantesco, não é? Então, ao invés de você ficar lá se martirizando, criando minhocas e rocamboles, né? Por causa de um sonho que aparentemente foi ruim, não, você olha para o sonho e fala assim, ok, tô entendendo agora que o meu subconsciente já sabe lidar com essa situação. Ótimo, virei a página, tá? Ok, deixa eu ver o que mais tem por aqui. Fernanda, quero muito fazer os cursos que não fiz do Theta Healing com você. Fico muito, muito feliz mesmo. Ok, Lúcia Souza, como descrever o sonho? Como descrever o sonho? Lúcia, não sei como te responder isso, Anja, assim, como lembrar melhor do sonho para poder anotar, para poder descrever? Você pode, antes de dormir, pedir para o Criador que você quer lembrar mais, tá? Que você quer ter mais clareza dos seus sonhos. Isso vai ajudar, provavelmente vai ajudar, tá bom? Eu faço a limpeza de fragmentos depois que eu acordo. Ok. Limpeza de fragmentos... Ok, fazer limpeza nunca é ruim, né? Eu só não entendi bem porque fazer depois que você acorda. Apesar de que, talvez, a Eva esteja aqui lembrando de coisas importantes que também podem acontecer enquanto a gente está dormindo, né? Então, mais uma vez que você abençoa o seu sono e você pede assim para o Criador é comandado que eu acorde 6 da manhã completamente revigorado. Você vai ver como você acorda. Outra coisa que tem a ver com o tempo que eu queria falar para vocês. Não importa que horas você vai dormir, digamos que você tenha que acordar às 6, tá? E aí você coloca assim, Criador é comandado, que eu acorde às 6 horas, você tá indo dormir às 2 da manhã. Então, Criador é comandado, que eu acorde às 6 da manhã, como se eu tivesse dormido 8 horas, completamente revigorado. É fantástico, faça isso, coloque isso na sua vida. Habitue-se a esticar o tempo. E é comandado que o tempo volte ao normal depois. Então, vou falar de novo, tá? Imagina que são 2 horas da manhã, você tendo dormir, você tem que acordar às 6. Criador é comandado, que eu acorde às 6 horas da manhã, como se eu tivesse dormido 8 horas, completamente revigorada, e que o tempo volte ao normal depois, né? Porque tempo volte ao normal depois, para ele não continuar esticado, tá? Porque senão vai dar 9 da manhã, você vai falar assim, nossa senhora, mas o tempo não passa, tá? Eu dei o exemplo aqui de como se eu tivesse dormido 8 horas, mas claro que você pode colocar... comandado que eu acorde às 6 da manhã como se eu tivesse dormido 10 horas, 12 horas, tá? O quanto for necessário para você. Eu faço isso, acordo maravilhosa. Parabéns, Eva. Fico feliz, porque sonho muito. Tá bom. Tá bom, Eva, faço a limpeza de fragmentos depois que eu acordo porque eu sonho muito, tá bom. Então, quando a gente sonha, pessoal, parte dos nossos sonhos, parte do nosso sono nossa existência nesse planeta é um trabalho de meio período, né? O outro meio período a gente está trabalhando em outros lugares, em outros planos, em outras dimensões, né? Nós somos multidimensionais. Então a gente pode estar auxiliando, enquanto a gente está dormindo, a gente pode estar auxiliando também. Por isso, às vezes, você acorda cansado, porque você está espiritualmente auxiliando, energeticamente auxiliando um lugar do planeta que está passando por uma catástrofe, auxiliando o lugar do planeta que está passando por grandes tristezas, né?
É isso mesmo que a Eva tá falando, é por isso mesmo que eu limpo fragmentos, tá certo? Fragmentos a gente limparia mais quando a gente sente que a gente deu a nossa energia para os outros, que a gente deu o nosso poder para os outros, mas tá ótimo, Eva, tá ok, tá? Limpar os fragmentos também. Eu limparia mais ganchos, talvez, e memórias livres flutuantes do que fragmentos, tá? Porque a memória livre flutuante, ela é criada quando a nossa consciência está desligada e o inconsciente está ligado, que é o caso de um sonho, tá? Bom, se faz sentido para vocês, dentro desse pacotinho, né, do que você pode fazer no seu dia a dia, na hora de dormir, você pode pedir para o Criador é comandado, que eu vá aprender enquanto eu durmo, que eu auxilie o planeta, mas em completa segurança. E você vai perceber que você vai acordar sem se sentir emaranhado, sem se sentir como se você tivesse deixado a sua energia sei lá onde, porque não precisa ser assim, tá, pessoal? Não precisa ser assim. Bom, então falei do tempo, falei um bocadinho do sono, da alimentação, dos hábitos, né? Faça seus hábitos, porque depois seus hábitos fazem você. Transforme, então, tudo isso aqui que a gente está conversando em hábitos. Coloque em prática na vida diária. É um instante para tudo isso, é um instante só, tá? Muito bem. Downloads. Então, habitue-se também a se cercar de downloads. Faça downloads em tudo que te cerca, na sua casa, no seu trabalho. Se você viaja, se você tá... Tem pessoas que viajam constantemente, né? Mas não importa, constantemente ou raramente. Você vai entrar num táxi, peça para o Criador limpar o táxi. Você não precisa sentir a dor nas costas que a pessoa que sentou lá antes de você estava sentindo. Você não precisa sentir a dor de cabeça que a pessoa que sentou lá semana passada estava sentindo. Então isso também é básico e é para a vida diária, é para usar o tempo todo, assim. Você entrou no metrô, entrou no ônibus, sentou no avião, né? Entrou no carro, sentou numa cadeira de espera. Deus, limpa. Ah, mas eu já sentei. Limpa! Limpa assim mesmo, né? Se você limpar antes de sentar, melhor. Mas se você já sentou, limpa assim mesmo, certo? Criador, limpa essa cadeira. Fê, simples assim, simples assim. E simples assim você pode pedir para o Criador limpar sua casa também. Nos meus cursos, às vezes eu demonstro para os alunos com pêndulo como é rápido quando você pede para o Criador limpar um objeto. Da mesma forma, se você pedir para o Criador, limpa a minha casa. Pronto, tá feito. Entra em teta e pede para o Criador, limpa minha casa, limpa meu trabalho, abençoa meu carro, minha casa, meu local de trabalho, certo? Todos os dias, pessoal, pelo menos limpar e abençoar, no mínimo o seu quarto, no mínimo a sua cama. Porque imagine como é você todo dia deitar, coloca a cabeça no travesseiro, né? E aí o que acontece quando você põe a cabeça no travesseiro? Bom, se você tiver sorte, você apaga imediatamente, certo? Mas para muitas pessoas, a realidade é que a pessoa deita, né? E ela fica pensando em tudo que ela fez no dia dela. O que ela fez, o que ela deixou de fazer. Ela fica pensando no dia seguinte, não é? Mesmo essa pessoa que põe a cabeça no travesseiro e pumba, dorme, ela rememora o dia dela e fica vislumbrando o dia seguinte, certo? Então, essas formas de pensamento, quando repetidas, elas vão criar, é como se elas criassem vida própria. E elas viram formas de pensamento, amebinhas. Depois que elas se tornam formas de pensamento e se tornam amebinhas, quando você põe a cabeça no travesseiro, elas mesmas vão fazer você pensar naquilo tudo. Entende? Então você põe a cabeça no travesseiro que está sujo energeticamente e ele vai poluir a sua mente, porque você já poluiu o travesseiro com a sua mente. Agora ele polui a sua mente, tá? Então, diariamente, no mínimo, a gente deveria pedir para o Criador, limpa meu quarto, limpa minha cama, limpa meus travesseiros. Gratidão, está feito, está feito, está feito, mostre-me. E pronto. Isso também vai te ajudar a dormir melhor, vai te ajudar a relaxar. O que sugere para teta num animal pet medroso e agressivo? Trabalhar o tutor. Os animais sempre estão espelhando os tutores, quase sempre, assim como as crianças, né? A doutora Eleanor Luzes fala assim, não tem criança doente, criança não adoece, criança reflete os pais. Então os animais também, eles refletem o sistema familiar, assim como as crianças, tá?
Então, pet medroso e agressivo, quem que ele tá espelhando? Claro que você vai olhar para a historinha dele também, como ele nasceu, se for possível, né? Quando for possível a gente traçar essa história do animal. Às vezes a gente socorreu do abandono e a gente não tem como recuperar essa história do animal, certo? Mas você pode, independente de conhecer a história do animal, você pode pedir para o criador, limpa os choques e fala com o eu superior do animal, tá bom? Então a gente não pede permissão para o tutor do animal, a gente pede permissão para o eu superior do animal. Entra em teta e você vai pedir, Deus me mostra o eu superior do animal. Aí você vai ver ele assim grande na sua frente, tá? Você nem precisa estar com o animal na sua presença, você pode só saber o nome do animal ou só ter uma foto do animal, tá bom? E aí você vai falar com o eu superior dele e vai pedir permissão pro eu superior do animal. Pede para ele assim, posso remover o choque e o trauma do abandono, o choque e o trauma de ficar sozinho, o choque e o trauma de ser agredido, o choque e o trauma, tá? Veja então, se você conhece o animal, do que ele tem medo. Né, o que engatilha nele o medo, o que engatilha nele a agressividade, isso já vai te dar pistas de qual choque e trauma você precisa remover. Equilibrar a química do corpo dele, como eu falei aqui mais cedo, equilibrar os hormônios, né? Então pede para o criador é comandado a equilibrar os chakras dele, equilibrar os hormônios, equilibrar a química do corpinho dele. Pede permissão, tá? Para tudo isso você pede permissão para o superior do animal. Se ele fala não, você respeita. A gente precisa aprender a respeitar. Eles têm livre-arbítrio também, tá? Então, você pode, se ele disser não, você oferece de novo. Não desista, tá? Não desista. Continue enviando amor incondicional, enviando bênçãos, porque isso a gente pode fazer sempre. Enviar anjos, né? Fala para ele que ele tá seguro, que ele é amado, que ele não vai ser agredido, né? Que ele tá, enfim, que ele não precisa ficar agressivo para te proteger ou para proteger a casa, porque ele pode estar fazendo isso, tá? Ele pode estar exagerando na reação dele para proteger a família, o clã, o tutor. E continua pedindo permissão para o superior dele. A Vaiana Stable, né, que é a criadora do Theta Healing, ela conta que teve um gatinho. Os gatos dão menos permissão, tá? Do que os cachorros. Porque os gatos, eles acham que assim, ora, humano, seu reles mortal, eu que estou aqui para curar você, não é? Quem tem gato sabe que é assim. Então, a Vaiana fala que ela teve que pedir permissão durante 1 ano para uma gata, até a gata dar permissão para a Vaiana fazer uma cura nela. Então, não desista, tá? Continue enviando amor incondicional, enviando bênçãos. Continua pedindo permissão. Quando ele permitir, você faz mais curas, tá? A gente precisa da permissão, pessoal. Porque a mudança, a evolução só pode acontecer em qualquer ser vivo, se aquele ser vivo em todos os seus níveis deseja o crescimento e a evolução. Mesmo que seja assim, nossa, Fê, mas é uma cura, é uma bênção, mas até isso a gente escolhe se a gente quer ou não receber. Até o amor do Criador, tá? Amado, o que pode fazer para o relacionamento amoroso diariamente? Ai, fantástica essa pergunta. Era aqui meu próximo tópico, relacionamento. Deixa eu só ver, 15 para as 8, tá certo. Bom, para os nossos relacionamentos, olha, para todos eles, algo que eu já falei que funciona, que serve para todos eles, é abençoar e enviar amor incondicional, tá? Então eu tô chovendo no molhado, mas mesmo chovendo no molhado, tem muita gente que não faz isso. Deus é comandado, amor incondicional, não só para minha mãe, para meu pai, para meu marido, mas para o meu relacionamento, para o nosso campo, porque você tem um campo, você mais o seu parceiro ou sua parceira tem um campo, vocês dois juntos têm um campo, tá? Vocês dois juntos mais os filhos têm outro campo. Você e seus pais e a sua família de origem têm outro campo. Então, pede para o Criador é comandado, amor incondicional e bênçãos para o campo dessa família, para o meu campo, para o campo do meu relacionamento. E abençoe com tudo o que você acha que é importante. A gente tem um curso chamado Você e Seu Parceiro, em que uma das coisas mais importantes que a Vaiana ensina é justamente você abençoar o seu campo e do seu parceiro, tá? Lógico que a gente fala também de outras coisas que contribuem para fortalecer esse campo. São 9 hábitos, né? Elogio, serviço, gratidão, amor extra, né? Amizade, confiança. Não vou lembrar dos 9 agora, assim, rapidinho, tá? Mas abençoar o campo de vocês. Abençoe, Criador é comandado a abençoar o meu campo e do meu amor
com gentileza mútua, com respeito, com paixão, com atração, com amor extra, com prosperidade, com saúde, com alegria, com diversão, com relaxamento. Então, abençoar o campo de vocês é algo assim pra gente fazer todo dia, rápido, maravilhoso de fazer, maravilhoso. E você vai sentir assim que é como se o campo de vocês ficasse brilhando, pirim-pim-pim, sabe? Inclusive, você pode pedir isso também abençoe o meu campo e do meu parceiro e da minha parceira com luz e pozinho extra de pirim-pim-pim, tá? Você pode fazer isso também. Olha aqui o Alexandre, que também é instrutor. Eu fiz o curso para animais com a Fernanda, além de outros. Pratico sempre com muita eficácia, é maravilhoso. E o Alexandre, além de instrutor, mora num sítio, né? Convive com muitas espécies. Então, assim, ele sabe o que ele tá falando quando ele diz que usa o Theta Healing com os animais. Mais perguntinhas? Para entrar em Não, desculpa, essa já foi. Qual o melhor momento para buscar a formação? Flor, quando o seu coração diz que precisa, que é a hora, sabe? Quando ele se sente chamado, falando, essa é a minha praia. Isso tá me chamando, né? Esse final de semana eu vou dar um DNA básico, tá? Quase. É porque seria a última turma de DNA básico desse ano. Mas é bem provável que em novembro eu tenha que abrir uma turma extra de DNA básico, tá? Mas assim, esse final de semana tá certo. É um DNA básico que vai começar amanhã, sexta-feira à noite, né? Sempre começa na sexta-noite. Sábado, das 8 às 18 e domingo, claro, que eu me lembrei da nossa eleição, a gente vai das 8 às 16 horas, tá? Para dar tempo de todo mundo sair do curso e correr para votar. Mas em novembro é bem possível que eu ministre uma outra turma, uma turma extra de DNA básico, tá? Que é a sua porta de entrada para isso tudo que a gente está conversando aqui. Isso tudo que eu tô conversando aqui com vocês, pessoal, é básico, é do DNA básico, tá? Então, assim, depois existem outras formações que trazem ainda muito mais, né? E vocês percebem que tudo que eu tô conversando aqui com vocês, como já é potente pro nosso dia a dia, tá? Isso tudo é o DNA básico, tá bem? E no mês de novembro eu vou ministrar a sequência. Eu vou ministrar o DNA avançado, o aprofundando Digging, que são os 3 cursos fundamentais do Theta, para você conhecer o Theta, para você ter domínio do básico do Theta, DNA básico, DNA avançado, aprofundando Digging, que são pré-requisitos, tanto para quem quer começar a se tornar instrutor, na verdade, você, o criador, também é pré-requisito para você começar a se tornar instrutor, e para outros cursos do Theta Healing, né? Para você se aprofundar e potencializar o seu trabalho para si mesmo e para os outros com alma gêmea. Existe o curso Alma Gêmea, Manifestação e Abundância, que eu acho que é um curso que todo mundo devia fazer, ele é maravilhoso, não se trata só de dinheiro, se trata de você se apropriar da sua capacidade de manifestar, que é um dos tópicos que eu queria falar com vocês aqui ainda hoje, tá? Então, ainda em novembro eu vou ensinar você e o Criador, e em dezembro, Anatomia Intuitiva e Doenças e Desordens, que são 2 cursos bem avançados para quem estava esperando, e você de qualquer parte do Brasil pode fazer comigo, porque vão ser online, tá? Anatomia Intuitiva começa dia 28 de novembro e Doenças e Desordens começa dia 13 de dezembro. São 2 cursos fantásticos, dos mais transformadores, dos mais intensos também, e eles estão maravilhosos no formato online também, tá? Bom, voltando aqui, então, vocês me perguntaram dos relacionamentos. Isso que eu falei de abençoar o campo é básico do básico do básico, mas muita gente não faz, tá? Então, além disso, pintou uma dificuldade no relacionamento, uma rusga, limpa o campo, limpa ataque psíquico, né? Ao invés de você ficar preocupado, uma vez que você aprende que preocupação não é amor, que dó não é amor, não é compaixão, que apego também não é amor, né? Você começa a substituir isso, a parar de nutrir essas emoções negativas que só criam ganchos. Quando você está enganchado com quem você ama, fica um sugando a energia do outro. Então, ao invés de vocês dois ficarem enganchados, você aprende a criar um relacionamento em que um realmente nutre o outro, tá? Porque você está cultivando
os melhores pensamentos e as melhores emoções, a melhor energia, os melhores vínculos. Por isso que eu falo assim, aprenda a viver o que você já vive, só que da forma mais elevada, da melhor e mais elevada maneira. Viva o seu propósito da forma mais elevada, né? Sua alma gêmea mais compatível faz parte do seu propósito. E isso é algo muito importante pra gente no Theta Healing, né? Que todo mundo saiba que todo mundo merece ser completamente amado e que todo mundo tem várias almas gêmeas. E dentre essas várias almas gêmeas, uma alma gêmea que é aquela mais compatível com o seu propósito. E é curioso que o medo que muita gente tem de encontrar uma gêmea é assim, nossa, mas se eu me apaixonar, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou me dedicar ao meu trabalho se agora eu vou ter que dividir o meu tempo, a minha energia, tudo que eu tenho que fazer, gerenciar minhas mídias, meu marketing, e agora, né, eu vou ter que fazer tudo isso e mais ter tempo para namorar? E mais dar atenção para o meu parceiro ou para minha parceira? Mas a gente está falando de uma gêmea mais compatível com o seu propósito. Então, a sua alma gêmea mais compatível com o seu propósito não vai ser alguém que te afasta do seu propósito. Vai ser alguém compatível com o seu propósito, né? Alguém que, justamente porque está do seu lado, você sente... um apoia o crescimento do outro, em todos os sentidos. Isso é a alma gêmea mais compatível, né? Bom, e a manifestação, pessoal? Leitura do futuro também. Queria falar disso para vocês. É algo para você usar na sua vida diária. A gente faz isso no DNA básico e sinto que muitos alunos acham que isso é assim, isso é só pro curso. Mas não, leitura do futuro é para fazer, né? Você vai sair, vai pegar a estrada. Faz uma leitura do futuro. Criador, se eu for pela Anhanguera, como vai ser? Me mostra. Deus, se eu for pela Bandeirantes, como vai ser? Me mostra. Você vai fechar um contrato. Pede para o Criador, se eu fechar esse contrato, como vai ser? Me mostra. Faz leitura do futuro, pessoal. Você conheceu alguém, né? Você conheceu alguém, achou interessante. Deus, me mostra. Se eu me envolver com essa pessoa, como vai ser? Tá? Então faz leitura do futuro. Use a sua intuição, use as ferramentas que você tem para elevar a sua vida, para facilitar a sua vida, tá? Acessa os anjos, acessa os animais, as plantas, os cristais. Então isso é algo que a gente também aprende. A gente aprende um pouquinho mais disso no DNA avançado, mas viver conversando com tudo ao seu redor, né? Viver olhando para essa flor e você escuta, né? Entre aspas, escuta, sente, percebe que ela tá falando assim: hoje eu queria aparecer na live, ou eu sou tímida e eu tô sentindo falta do sol, me coloque mais perto da janela, não é? Então, viver nessa mágica, nessa alegria de estar em comunicação com todos os planos da existência, né? Com os cristais, né? Os cristais aqui, quartzo rosa, quartzo azul. Não que você tenha que ser um apreciador de cristais e de plantas, mas geralmente, geralmente a sua intuição vai, conforme você permite que ela se abra, você começa a ver mágica, né? A ver a alegria de estar em contato com tudo isso, de conversar com tudo isso, de deixar isso tudo fazer parte da sua vida, né? De deixar isso tudo potencializar o que você quer potencializar na sua vida. Então eu estava falando de fazer downloads ao seu redor. Por exemplo, eu faço downloads aqui nos quartzos rosa, né? Que são pedras de amor incondicional. Então eu faço downloads de que elas emitam e vibrem amor incondicional para mim e para vocês, enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou atendendo, enquanto eu estou fazendo a minha agenda, não é? É isso, dê função para tudo ao seu redor. Isso é fazer downloads, tá? Porque tudo ao seu redor capta impressões. Você não quer impressões negativas ao seu redor, certo? Digamos que assim, que tem aqui um objeto que está ali com a impressão de que nada funciona, nada dá certo. Você não quer essa vibração na sua casa. Então limpa. Lembra que eu falei para vocês, Criador, limpa a minha casa, limpa esse objeto, né? Limpa essa roupa que eu acabei de comprar, seja da loja, seja do brechó. Limpa ela, tá? Porque ela já veio com impressões. Pede para o Criador limpar, abençoar e faça downloads. O que você quer que essa peça de roupa vibre para você? O que você quer que esse objeto vibre para você, né? Esse objeto, por exemplo, um dos downloads dele é vibrar paz e segurança, né? Ele tá aqui
vibrando paz e segurança, não só para mim, mas para todo mundo que está assistindo, né? Não só ao vivo, mas que vai assistir a gravação também. Então, cerque-se de bons downloads. Isso é uma das regras, inclusive para a prosperidade de vocês. Leitura do futuro, alma gêmea, downloads e manifeste. Manifeste diariamente, cocrie. Você tem um poder de criação muito potente. Amores, a gente está num momento do planeta em que a gente não pode deixar para depois. Vocês devem perceber que as coisas estão acontecendo cada vez com mais velocidade. A gente está passando por momentos sensíveis, tanto no Brasil quanto no planeta. É bem provável que ano que vem o ano seja ainda mais sensível, tá? Então, o que você está fazendo diariamente para vibrar aqui em cima? Ao invés de mergulhar no poço junto com todo mundo, tá? O que você está fazendo? Manifeste o que você quer, não só para 2023. O que você quer para amanhã? O que você quer para semana que vem? O que você quer para mês que vem? Manifeste. Você não tem que manifestar uma casa, você pode. Mas você pode manifestar coisas corriqueiras também. E deveria manifestar coisas corriqueiras, tá? Eu quero uma caneta rosa para eu escrever na minha agenda, né, criador? Eu já tenho uma caneta rosa com aquele tom perfeito para escrever na minha agenda. Eu já tenho uma orquídea amarela para colocar na minha mesa. Eu já tenho a pessoa mais compatível comigo para me ajudar com a minha agenda de trabalho, com os meus clientes. Então, manifeste diariamente. Eu já tenho uma vaga para estacionar na hora em que eu for buscar a minha filha no médico. Tá? Então, manifeste diariamente. Use o seu poder de manifestação. Se você não se apropriar do seu poder de manifestação, seu cérebro vai continuar manifestando. Ele continua manifestando. Você pode se perguntar assim, pense em algo que hoje na sua vida é um problema, um desafio, é algo indesejável, é um desconforto, tá? Em que momento será que você manifestou isso? Porque em algum momento você manifestou, tá? Pode ter sido com uma piada, com uma brincadeira, com algo que você estava pensando recorrentemente, sem dar importância para o que estava pensando e para o que estava falando, né? Então, eu vou dar mais um exemplo aqui, um exemplo que eu já dei em outros vídeos, mas pode ser que você que está me escutando agora nunca tenha ouvido, né? Esse ano eu passei por 2 fraudes muito sérias com o meu WhatsApp e levou 10 meses para eu conseguir reverter os danos, né? Agora que eu estou voltando gradualmente a conseguir usar meu WhatsApp. Olha só, não é? Não vou entrar em detalhes, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: como eu manifestei isso? Porque veio a dor, veio a revolta, veio a tristeza. Quando eu estava quase me recuperando da primeira fraude, veio a segunda, que foi mais grave ainda, né? São várias lesões, vários prejuízos, fora, assim, a injustiça e a impotência, porque por mais que eu tenha registrado, feito um dossiê, não tinha quem pudesse interceder por mim, tá? Não vou entrar em detalhes agora, porque não vem ao caso. Mas o que eu quero dizer para vocês é que no meio disso tudo, a Teta Healer aqui, né, tenha consciência de que em algum momento eu manifestei isso. Então eu me fiz essa pergunta: Deus, como foi que eu manifestei isso? Como foi que eu atraí isso para mim? E aí eu me recordei de quantas vezes, depois de 7 anos trabalhando sem parar, né, no ano passado, eu pensava assim: nossa, se eu pudesse dar aula, se eu pudesse atender, mas se eu não precisasse ficar alimentando o tempo todo as mídias, né? Nossa, que cansada que eu tava. Cancela, eu vou falar bem baixinho. Que cansada que eu tava do meu celular, né? Então, quantas vezes eu pensei isso, entende? E a gente é Teta Healer, né? Todo mundo tem poder de manifestação, mas se você é um Teta Healer e se você trabalha suas crenças, você já fez DNA 3, você já fez os cursos, né? Quanto mais você avança, mais potente é o que você pensa, maior é o seu poder de manifestação. Então, assim, de forma desavisada, né? Não posso falar desavisada porque eu sabia, né? Eu estava avisada, mas de forma assim, incauta, eu acabei manifestando o que aconteceu, percebe? Tá? Então, amores, se apropriem disso, porque se vocês não se apropriam disso, o seu subconsciente continua manifestando. Ele continua manifestando a partir das crenças.
E a partir do que você fala, sem nem se dar conta que você fala, do que você pensa, sem nem se dar conta do que você pensa, tá? Então, minha última revisão aqui para o seu dia a dia com Teta Healing, a coisa mais básica de todas, cancela. Usa isso, cancela. Fê, preciso fazer assim? Não, não precisa. Mas o que você precisa é tomar consciência assim, nossa, eu falei hoje algo mais cedo, falei uma coisa na live, estava só dando um exemplo, usei uma força de expressão, mas falei uma coisa muito infeliz. Deus, cancela, tá? Cancela antes que o seu subconsciente torne aquilo realidade. A gente está pedindo para o Criador cancelar. Vou dar mais um exemplo para vocês que eu costumo dar nos meus cursos. Eu me lembro de uma aluna, e a gente vai finalizar, tá? Eu me lembro de uma aluna no DNA Básico que ela trouxe assim para mim, Fê, eu não sei o que está acontecendo, eu e meu marido, a gente está perdendo tudo, né? A gente perdeu a empresa, a gente perdeu a casa, a gente perdeu o carro, a gente está morando com a minha mãe, nosso casamento também está indo de mal a pior, parece que não acaba essa espiral, a gente está perdendo tudo. E aí, quando eu estava falando no curso a respeito exatamente do seu poder de manifestação, como eu acabei de falar aqui para vocês, ela teve um insight, né? Porque eu costumo até dizer assim, que o seu subconsciente é o gênio da lâmpada. Quando você diz pro gênio da lâmpada um pedido, não importa se você pensou bem nesse pedido, não importa se foi só força de expressão, opa, gênio da lâmpada já materializou, não é? Então, quando eu falei isso, ela disse assim, nossa, eu tive um insight, agora eu entendi como foi que eu manifestei toda essa derrocada pela qual eu e meu marido estamos passando nos últimos 5 anos. Eu me lembrei que há 5 anos, o nosso filhinho tinha 3 anos de idade, ele estava muito doente, e os médicos me disseram que eu devia esperar pelo pior. E aí eu fui até a capela do hospital, rezei fervorosamente, eu disse assim, Deus, tira tudo de mim, mas deixa meu filho. E aí o filho dela se recuperou, e ela começou a perder tudo. Gente, muito importante, entenda que não é o Criador que está tirando tudo dela, que estava tirando tudo dela. Não era Deus que estava tirando tudo dela, tá? Deus não barganha. Ensinaram a gente a barganhar com Deus, mas Deus não barganha, tá? Quem estava tirando tudo dela? O próprio subconsciente estava manifestando isso, porque o subconsciente não tem juízo de certo e errado. Ele só diz assim, ok, seu desejo é uma ordem, tá? Então, amores, esse é o principal lembrete para todos vocês. Quando você disser algo infeliz, então alguém te pede alguma coisa no trânsito e você fala assim, não tenho nada. Você quer mesmo manifestar isso para sua vida? Não tenho nada? Então, pensa numa forma melhor de responder e cancela, tá? Se você, na hora que viu, já falou, não tenho nada, ups, Deus, cancela isso. Diga mentalmente para você, Deus, cancela isso, tá? Cancela, 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 ok? Para dar um exemplo corriqueiro, tá? Se você disse assim, mas eu sou uma boba mesmo, né? Eu sou um incompetente mesmo, cancela, 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 tá? E imediatamente substitua por algo positivo. Isso é muito importante para a gente criar novos hábitos mentais. Novos hábitos mentais vão acabar criando nova bioquímica, tá? E assim você começa a criar um círculo virtuoso para sua vida. Amados, por hoje foi isso. A gente tem mais live na segunda que vem, na quinta que vem e na terça que vem tem grupo de estudos como todas as terças-feiras, tá? A diferença é que o grupo de estudo, ele é pensado, né? Quando eu tô ali falando, eu tô falando para quem já conhece o Teta Healing, tá? E quando eu tô aqui fazendo as lives, eu tô falando majoritariamente para quem ainda não conhece, tá? Então lá no grupo de estudos a gente pode se aprofundar ainda mais, eu faço exemplos de digging, exemplos de ferramentas, etc, tá? Fiquem com Deus, boa semana, bênçãos para vocês, pensamentos felizes, tá? Pensamentos felizes.